Ora então, boas. Portanto, sobre o vídeo de ontem, em relação ao dia de hoje, como é que isto está? Ora, vamos cá ver. Este é vídeo agora para sexta-feira, dia 25 de Abril, feriado nacional. Eu só vou conseguir acompanhar futebol de hoje, agora as segundas partes do Atlético e do Betis, portanto fiquem atentos. Obviamente, talvez não chegue isto a toda a gente, mas acompanhem sempre os jogos sempre que posso no Telegram. Amanhã não será exceção. Portanto, nós falamos do Atlético, ora bem, o que é que a gente falou? Para que não me falhe a memória, falamos do Betis a marcar em duas partes, já marcou na primeira. Falamos do Atlético com over 1,5, já o temos. Falamos do Atlético TR, também já cá está. Aqui a questão do golos em ambas as partes pode vir a acontecer. Betis com golos em ambas as partes, já temos golos na primeira parte, mas falamos do Betis a marcar em ambas as partes. Temos essa entrada em pré no Telegram também. Falta o Betis marcar, como é óbvio. Não veio o Betis ao intervalo. Vendo que o PSV com golos em ambas as partes, mais 2,5, veio com alguma facilidade. O Clube Bruges, tínhamos uma entrada em pré e infelizmente não pintou. Tivemos o Saint-Gilloise a marcar na primeira parte, mas não veio o golo na segunda parte. E no Bolonha falamos no mais do e-mail, está um igual. Falamos de golo em ambas as partes, falta um golo na segunda parte. Falamos de um Bolonha TR, neste momento está empatado. Tinha muito a ver, era o meu receio, tem muito a ver com o 11 até escalado pelo Bolonha. Bem, mas isso não interessa, tivemos o golo do Betis na segunda parte, digamos que uma pré anula a outra. Avançando para o que pode ser o dia de amanhã, vamos já começar aqui com o Stuttgart, com o Heidenheim. O Heidenheim está a tentar sobreviver à descida da divisão. Neste momento está a 8 pontos do Hoffenheim, que é a primeira equipa acima dos lugares de descida. Neste caso, o Heidenheim está em posição de play-off como equipa da segunda liga. Temos um Stuttgart que está confortavelmente a meio da tabela, está a 6 pontos do sexto lugar, que pode dar a Europa. Mas lá está, ainda é uma grande escalada para conseguir. Nos últimos 5 jogos temos um Stuttgart que perdeu 1-0 fora o Frankfurt, venceu o Leipzig para a taça por 3-1, venceu fora o Bochum 4-0, perdeu em casa com o Werder Bremen 2-1 para o campeonato e teve um dos melhores jogos deste mês com 4-4, todos estes gols na primeira parte na casa da União. Nos últimos 5 jogos em casa, o Stuttgart só tem uma vitória e foi para a taça. Com o Leipzig tem a derrota com o Wolfsburg, tem a derrota com o Bayern, tem o comeback que levou do Leverkusen, a tal vitória contra o Leipzig para a taça e a derrota com o Werder Bremen. Por outro lado temos um Heidenheim que nos últimos 5 jogos tinha tido 2 vitórias seguidas, tinha vencido o Kiel e o Wolfsburg fora, empatado com o Leverkusen em casa, depois perdeu fora o Frankfurt 3-0, levou 4 do Bayern a jogar em casa e nos últimos jogos fora, tirando a derrota com o Frankfurt na última partida, eles vinham de 1, 2, 3, 4 jogos sem perder. Se contarmos aqui com a Conference League, se formos olhar só ao campeonato, tinham tido uma derrota, depois tinham tido 2 empates, uma vitória e depois a tal derrota com o Frankfurt. Não vamos inventar muito aqui, não vamos estar aqui com grandes invenções, como diz o outro. Temos um Stuttgart a 1.44, um empate a 5.23, a Heidenheim a 5.84, mais de meia 1.23, mais 2,5 a 1.44. São duas equipas extremamente over. Okay. Stuttgart nunca ficou nenhum jogo sem marcar, apenas fica 20% dos seus jogos sem sofrer, 80% dos jogos teve ambas marcam, 60% dos jogos do Heidenheim teve ambas marcam. Só apenas por 10 vezes fica sem, teve 10%, aliás, teve jogos sem sofrer e temos 30% dos jogos sem marcar. Duas equipas muito propícias a ver golos nas primeiras partes. O Stuttgart tem 60% de golos marcados na primeira parte, 50 sofridos. Temos um Heidenheim com 90% de percentagem de pelo menos sofrer um golo sempre nas primeiras partes. Portanto, o mais de 1.0 golos HT a 1.45 parece-me um excelente odd para o dia de amanhã. Parece muito interessante. Golos em ambas as partes a 1.50 também não me parece de todo descabido. Como nós podemos ver aqui, são duas equipas que marcam e que sofrem com grande facilidade, quer na primeira parte, quer na segunda. Duas equipas têm uma grande percentagem de eficácia ofensiva e de ineficácia defensiva, vamos colocar desta maneira. O melhor período do Stuttgart é os últimos 15 minutos do jogo. 90% dos jogos teve over 2,5. Ok? Portanto, acho que aqui é um chamado no-brainer. O Hertha Berlim, o Hertha, como querem chamar, esta é a segunda liga, ok? Esta é a segunda liga alemã, com o Magdeburg. Temos o Magdeburg, está a tentar, lá está neste momento em posição de playoff, de disputa de playoff, com um possível
16º da Primeira Liga, tem o Elfsberg à perna, tem o Padua na perna, tem o Frotur na perna, o próprio Cardelatno também não está muito longe. Querá se aproximar do Hamburgo, que é lugar de posição de apuramento direto. Temos um Hertha de Berlim que está a meio da tabela, dificilmente sairá dali. Nos últimos 5 jogos, curiosamente, não perdeu. Venceu fora, venceu em casa 3-1, venceu fora o Colónia por 1-0, empatou em casa com o Darmstadt 1 e foi vencer o fora por 3-2. Vamos a ver nos últimos 5 jogos em casa é que a coisa está um bocadinho mais complicada. Perdeu o Kaiserslautern, empatou com o Nuremberg, perdeu com o Schalke, venceu o Carlos, não sei dizer este nome, empatou com o Darmstadt. Por outro lado, o Magdeburg nos últimos 5 jogos levou 3 no Hamburgo, empatou com o Hannover, venceu o Kaiserslautern, perdeu fora com o Ulm e venceu em casa o Regensburg, fora. Nos últimos 5 jogos fora, depois venceu 5-2 o Schalke, perdeu na casa do Trocopass por 3-1, perdeu com o Furt, empatou com o Furt igual, 0-0 com o Hannover e perdeu 1-0 o Ulm. Portanto, temos um Hertha 2.25, o empate 3.60, Magdeburg 2.99. Vamos a ver em termos de golos, 70% dos respectivos jogos, quer de Hertha, quer de Magdeburg, pintou, ambas marcam, 1.44 de odd. Temos 10% dos jogos do Hertha, eles ficam sem sofrer, ou seja, a tendência gritante para sofrer, o mesmo se aplica ao Magdeburg. Jogos sem marcar também não é propriamente o seu apanágio, quer de uma equipa, quer da outra. Quer de uma equipa, quer da outra. E aqui, não inventando também a roda, golos em ambas as partes, 1.50 também não me parece de todo propriamente descabido para o dia de tomorrow. Se formos a ver, o mais do e-mail está com o odds espetacular de 1.13, 2,5, 1.52, mas acho que golos em ambas as partes parece-me extremamente interessante. Ok? Repetindo aqui um bocadinho, reparem aqui os últimos 5 jogos do Hertha, só um jogo é que teve um golo, todos os outros tiveram pelo menos 2. Os últimos jogos em casa do Hertha tem, portanto, perdeu 1-0, 0-0, 2-1, 3-1 igual. Portanto, o Hertha pelo menos molha a sopa com um golito. Vamos a ver aqui os últimos jogos fora de Magdeburg, alguma dificuldade, ok? Em 5, perdeu nos últimos 4, não venceu, 3-1, 1-0, 0-0 e 1-0. Portanto, não me parece todo. Se quiserem explorar aqui um bocadinho, um golo na primeira parte a 1.0, mais de 1.0 HT a 1.50 também parece interessante. Temos um PSG com Nice. Um PSG que basicamente, repito, o único objetivo do Paris Saint-Germain é só um. É terminar o campeonato invicto. Okay? O PSG só tem um objetivo. Terminar neste momento o campeonato invicto, sem qualquer derrota, que acho que nunca aconteceu no campeonato francês. Temos, por outro lado, um Nice que está a tentar chegar aos lugares de Liga dos Campeões. Nos últimos 5 jogos do Nice, portanto, empatou com o Auxerre, perdeu com o Nice, perdeu com o Nantes, empatou com o Strasbourg a 2, venceu a Guerra em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos fora, foi eliminado da taça, perdeu com o Le Havre, venceu o Le Havre, venceu o Saint-Étienne, perdeu com o Mónaco, empatou com o Strasbourg. Como eu estava a dizer, temos aqui um Nice nos últimos 5 jogos, algumas dificuldades a vencer. Nos 5 partidas só venceu o último jogo. No contexto fora, tinha aqui tido 2 vitórias, mas são 2 equipas claramente né, de qualidade inferior. O Le Havre e o Saint-Étienne estão a lutar para não descer. Quando digamos que a exigência aumentou de nível, perdeu com o Mónaco, empatou com o Strasbourg, está a fazer um excelente 2025. Temos um PSG que tem sido este pequeno rolo compressor, é um facto. Empatou em casa do Nantes, esteve a vencer o 0 durante muito tempo. Um gol de Vitinha, mas depois sofreu o empate já nos últimos 10 minutos. Mas o PSG lá está naquela fase de descompressão de campeonato. Para a semana já tem Liga dos Campeões. Se não estou em erro, a primeira mão é fora. Portanto, vai haver alguma rotação, talvez por parte do PSG, pensando nessa mesma partida. Mas aqui também não vamos inventar muito o que é a roda. Portanto, PSG 1.57, empate 4.50, Nice 5.05, mais do e-mail 1.16, mais 2,5 1.56. Parece minimamente interessante. Mais de 1.0 HT ou 1.52. Mas aqui também, não inventando muita roda, um golo marcado em ambas as partes, 1.55, também não me parece de todo uma odd, digamos, de não se aproveitar, por assim dizer. De não se aproveitar. Avançando para o último jogo que eu acho, porque eu ia abordar o Atalanta com o Donetsk, mas não vai haver jogo. Mas não vai haver jogo porque infelizmente foi adiado porque faleceu um elemento técnico da equipa do Lecce. Vamos para o Famalicão com o Braga. O Fama, nas últimas partidas, nos últimos 5 jogos, perdeu com o Sporting fora, o que pode-se dizer que é normal. Venceu o Famalicão em casa 4-1, venceu o Aroca 2-1, 3-0 ao Estoril em casa e foi perder ao Dragão por 2-1. O que pode ser visto até como normal, tendo em conta o adversário no plano teórico, mas ok, Porto já não tem estado bem e é um facto. Nos últimos 5 jogos em casa,
não perdeu nenhum. 0-0 com Vitória, venceu o Moreirense, venceu o Rio Ave, venceu o Aves e venceu o Estoril por 3-0. Temos um Braga que nos últimos 5 jogos não sabe o que é perder, ganhou o Farense, ganhou o Aroca, empatou em Alvalade com o Sporting, venceu o Aves, venceu o Estoril fora por 2-0. Vamos a ver os últimos 5 jogos em casa a jogar fora, perdeu com o Benfica, que o Rio Ave, Taça e Campeonato, depois vence em Faro, empata com o Sporting e vence em Estoril. Temos um Famalicão a 3.40, o empate a 3.49, Braga a 2.10, mais do meio 1.33. Acho que aqui não há grande ciência nesta odd aqui. Mais do meio 2.04. Se formos a ver os jogos recentes, o Famalicão em casa, o Braga ter sempre a capacidade de marcar nos últimos jogos, temos 70% das vezes temos Famalicão e Braga a marcar sempre. Temos 80% das vezes o Braga sofre um golinho, 50% das vezes o Fama sofre um golo. Temos aqui duas equipas, mais o Braga do que propriamente o Fama. O Fama tem mais estatisticamente comprovado a capacidade de marcar mais nas segundas partes do que propriamente nas primeiras. Já o Braga tem a tendência de conseguir marcar sempre mais nas primeiras. Vamos a ver, nas primeiras partes, curiosamente o Braga até tem mais tendência a sofrer do que a marcar. Já o Fama, as odds são extremamente baixas, mas eu acho que um golo marcado em ambas as partes a 1.92 parece muito interessante para o dia da manhã, tendo em conta até o contexto atual das equipas. Um Fama que ainda sonha chegar ao 5º lugar, que lhes pode dar acesso à Europa. Um Braga que quer garantir o 3º lugar à frente do Porto. Um Fama que até atravessa aqui um momento extremamente interessante, principalmente nos últimos jogos em casa. E se vamos a ver fora, só perdeu com o Sporting e com o Porto, o que pode ser dito como normal, por assim dizer. Portanto, pode ser um jogo interessante, pode ser um jogo muito, muito aguerrido desde muito cedo, muito aberto. Pode ser um jogo muito interessante nesse sentido. E acho que o odd de um golo marcado em ambas as partes, 1.92, parece-me sinceramente uma excelente oportunidade para o dia de amanhã. Falando só aqui de um jogo que se calhar também sairá em pré para o dia de amanhã, eu esqueci-me do mesmo, portanto vamos ter que o procurar para o dia de amanhã e vou-vos já mostrar aqui qual é o jogo, que é, falando aqui um bocadinho do senhor, cara, não é isto que eu quero, já me engano. O que é que eu ia fazer? Estou-me a enganar. Me enganar porquê? Está aqui. É isto que eu quero. Brownie com Renders, como lhe queiram chamar. O último jogo foi do dia 21, foi há 3 dias, ficou 4-3. Na casa do Brown nós tínhamos uma entrada em pré neste jogo do over 2,5. É a mesma partida, o 4-3. O Brownie não perde há 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Lá está, venceu 4-3 em casa. Um Brownie que a jogar fora tinha tido 2 vitórias seguidas. Temos um Renders que nos últimos 5 jogos em casa perdeu, empatou, depois venceu por 3 vezes. Tem sido aqui algo inconstante nas últimas partidas. Bastantes golos, se vocês forem ver o ambas marcam, está a pintar com grande facilidade. 70% dos jogos do Renders teve ambas marcam, 60% para o Brownie. Raramente ficam sem marcar. Primeiras partes, 60% dos jogos do Brownie há um gol na primeira parte, 70% dos jogos do Renders há um gol na primeira parte. Ok? Certeza que vai ser uma entrada nossa em pré para o dia da manhã. Renders 3,19, empate 3,50, Brownie 2,20. O ambas marcam, está a 1.55. O over 2,5 a 1.66. Parece uma excelente oportunidade. E um golo marcado em ambas as partes a 1.62 também me parece excelente. Para mim, esta odd, durante a noite, se subisse para 1.70, era o ideal. Vamos ver se ela sobe. Vamos rezar que sim, mas duvido. Mas talvez entre no mais 2,5 como pré no Telegram. O Telegram está na descrição. Vocês podem ver a facilidade gritante destas equipas marcarem e sofrer nas primeiras partes. É só futebol para a frente. Recapitulando, duas equipas com grande facilidade em marcar e sofrer golos nas primeiras partes. Reparem, aqui 7 golos entre os 15 e os 30, 5 entre os 30 e um intervalo. Logo a seguir ao intervalo é uma alegria. Logo a seguir ao intervalo no Brownie, mesma questão. Primeiras partes, igual. Isto é um jogo até para trabalhar em live, vai ser muito, muito interessante. Trabalhar overs, trabalhar over limites, overs à frente. Até de certa forma trabalhar races. No que toca a cantos, são duas equipas com uma grande capacidade de ganhar cantos e de terem cantos sofridos contra si, como vocês podem ver aqui. São duas equipas muito propícias a vários cenários. Portanto, certeza que se calhar até... Que horas será o jogo amanhã? Talvez estejamos a acompanhar este jogo em direto no Telegram. Amigos, estamos conversados para o dia da manhã. Está feito. Vou tentar acompanhar algum jogo amanhã, repito. Se não, já sabem, vemos no próximo vídeo que será para sábado.
Já sabem, não sou tipo profissional, gosto muito de futebol, percebo um bocadinho. Estamos a entrar neste mundo devagarinho, tentar chegar a mais gente, tentar partilhar sempre a minha opinião e até gerar debate. Portanto, se tiverem alguma opinião que seja contrária àquilo que eu digo em relação a algum jogo, não se acanhem, comentem, porque até o comentário ajuda no engajamento e no algoritmo do YouTube. Já sabem, quando não estou a fazer vídeos ou quando não estamos lá no Telegram, estamos naquela outra plataforma, na qual eu não posso mencionar no YouTube. Portanto, boas apostas e o resto bom fim de semana para vocês.